Capítulo 6. Submissão no coração. A submissão no coração está intimamente relacionada com a humildade de espírito, pois ambas vão convergir para a condição de servo. Da mesma maneira que a humildade pode ser falsa, também a submissão, uma vez que a pessoa pode ser submissa por causa de um salário ou por um interesse maior. A submissão somente tem valor se for no coração. O escritor aos Hebreus nos adverte quanto ao procedimento dentro da igreja do Senhor Jesus, dizendo: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Hebreus 13:17. O apóstolo Pedro vai mais além quando fala da vida exemplar cristã, dos deveres daqueles que prestam serviços a outrem, dizendo: servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordatos, mas também ao perverso, porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. 1 Pedro 2, 18-23. Quanto aos jovens, o mesmo apóstolo menciona: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. 1 Pedro 5:5. Esta fala diz muito a respeito dos que de uma forma ou de outra estão a serviço de alguém. A Igreja do Senhor Jesus tem sofrido bastante com o péssimo testemunho de muitos cristãos, que apenas têm tido fé para repetir e não praticar a palavra de Deus, especialmente com respeito à submissão. Muitos têm fé para expelir demônios, contudo lhes falta a mesma qualidade de fé para expulsar o espírito insubmisso quanto às autoridades que foram constituídas por Deus. É o caso, por exemplo, daquela pessoa que é funcionária de um incrédulo. Ela não é obrigada a trabalhar ou se submeter ao serviço que ele impõe. Entretanto, se aceitou o emprego e é aquele patrão, então tem que fazer o melhor que pode, independente do chefe ser ou não cristão. Pode ser até um macumbeiro, todavia, se ela está trabalhando, tem que se submeter a toda a tarefa que lhe é atribuída, e com alegria no coração. Quem sabe se o bom desempenho dela no serviço não fará o patrão olhá-la com bons olhos e até abençoá-la com um salário melhor. Temos muitos exemplos na Bíblia com respeito a servos de Deus trabalhando para homens ímpios e como ele mudou-lhe a sorte, colocando-os em lugar de destaque, simplesmente porque deram bons testemunhos a respeito de sua fé no seu Deus. Foi o caso de Jacó, de José no Egito, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e Rute, que se submeteu à sua sogra Noemi de todo o coração. Além destes, existem muitos outros exemplos. Nós cristãos temos obrigação moral de sermos submissos às autoridades que estão sobre nós, haja vista que não há autoridade que não venha de Deus, pois o Senhor Jesus mesmo disse: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. João 19:11. Com muito mais razão temos, nós cristãos, de submetermos-nos às autoridades espirituais, ungidas por Deus, e que têm a grande responsabilidade de zelar pelas nossas almas. Mesmo quando elas cometem alguma injustiça, certamente o fazem inconscientemente. Mas, ainda que seja injusta conscientemente, temos, da parte de nosso eterno Deus e Pai, a certeza de que não permanecerá. E, como Pedro diz, se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus.
1 Pedro 2:20. A submissão no coração é o melhor testemunho de que realmente o Senhor Jesus vive e reina eternamente, além de produzir um efeito positivo nos corações daqueles que ainda não conhecem o nosso Senhor como Salvador. Fira-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Salmos 141:5. O discípulo do Espírito Santo tem que dar provas da sua submissão, não somente às autoridades espirituais, mas também àquelas autoridades do governo e patronal, para estar em condições de se submeter ao Espírito de Deus. O fato é que, se não nos submetermos àqueles a quem vemos, quanto mais àquele que não vemos. A submissão no coração faz parte integrante da formação do caráter cristão.